Imagine que hoje, quando a gente cita determinados textos bíblicos, falam que a gente está citando coisa da época do bronze. Sim. Imagine daqui a alguns anos que a sociedade completamente Black Mirror, transformada, te avaliando pelo teu crédito social, não, que já está sendo testado. E a própria Bíblia diz o quê? Porque não creram na verdade, crerão na mentira. Na mentira. É o espírito de engano que será derramado. Agora, não tenha dúvida que uma pessoa que ouve a verdade, mesmo que ela não creia, eu reconheço que isso é uma coisa de maluco, que parece para maluco, você tem que ter uma fé anterior. Eu creio na Bíblia, em tudo que a Bíblia diz. Então, está escrito, eu fui estudar para descobrir o que era. Só que uma pessoa como o Paquito, que está aqui ouvindo, que está entendendo, quando ele perceber que isso aconteceu, primeiro, que quando sumir, seja no começo ou no meio... isso a gente ou não no falou. final. Não, isso a gente pode pode vertentes diferentes de interpretação. A gente pode, mas eu sempre digo, olha, eu creio que é antes, mas eu tenho que me preparar para que se for depois. Exato. Se acontecesse o arrebatamento agora nesse podcast, o que seria visualmente? Como seria? Visualmente ninguém vai ver nada. Não abrir e piscar de olhos, desapareceria. Então, a galera tá assistindo em casa, de repente você desaparece. E você também. Então, espero que sim. Espero que só fique o Paquito aqui, né? Eu já acredito que é depois dos 7 anos. Eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que ele é crê que a depois de igreja 7 passa anos. pelos Passa 7 pela anos. tribulação. Na minha visão, concepção, a igreja passa pela tribulação. Como que é? Não, na minha concepção, tanto porque nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, a palavra igreja aparece muitas vezes. A partir do 4, quando eu te falei que ele tem uma visão no céu, uma janela aberta e uma voz como de trombeta dizendo sobe para cá, eu entendo ali o arrebatamento. Por quê? A voz de trombeta, e Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, que é 16 em diante, que é a som da voz da trombeta do arcanjo, tá? A partir do capítulo 4 some a palavra igreja, não aparece mais. Ela só vai aparecer depois do Armagedon, quando vem todo mundo com Jesus. Um segundo aspecto é, Jesus fala para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os moradores da terra. Ali tem algumas palavras gregas que são muito importantes. Primeiro, guardar da hora, não é guardar na hora. A preposição grega para da hora é ex, que é de dentro para fora. É a palavra para exit, que é saída. É a palavra para êxodo. É o mesmo prefixo. Sair. Então ali no grego é eu te tirarei da hora da tribulação. E isso está em Apocalipse 3:10. A igreja verdadeira dos últimos dias, que na minha opinião é Filadélfia, ela não vai passar por essa tribulação. Porque Deus vai tirar. Agora, ele diz que a razão da tribulação é para provar os moradores da terra. A palavra moradores, no grego ali, fala de pessoas que têm as suas raízes profundas na terra. Tem palavras no grego que falam de morar, mas é tipo pernoitar, você dormir no hotel. Ali é literalmente botar raízes profundas. Então, na minha opinião, a igreja que creu em Jesus, e um outro aspecto também é que as 70 semanas que foram destinadas, que o anjo falou para Daniel, ele fala, 70 semanas são destinadas para o teu povo, Daniel, e para a tua cidade. O teu povo é Israel. E a tua cidade é Jerusalém, que é o centro da tribulação. A última semana, ela virá para provar os ímpios, mas virá para fazer com que Israel se converta. Essa é a minha maneira de entender. Quem vai se converter no meio da tribulação, e vai ter uma grande multidão de gente que vai se converter, gente que ouviu tipo antes, tipo assim, e outros que vão receber a pregação dos 144 mil, das 2 testemunhas, esses vão morrer. Então, na tua visão, acontece os primeiros 3 anos e meio. Não, a minha visão é tirada antes. Antes da tribulação. Não passa, eu te guardarei da hora da grande tribulação. Não passa nenhum perrengue. E o que sustenta a tua visão que a igreja vai da primeira para a segunda? A igreja será arrebatada na última trombeta, no final dos 7 anos. Tá.
O ponto de partida aqui é que eu acredito o seguinte: esse tema, apesar de. A gente está levando o modo mais saudável, mas divide muita gente. Não, eu tenho maior admiração pelo Rafael. Você falou, quem que eu convido? Eu chamei ele. Exatamente. E eu sou pós, ele é pré. Entendi. Mas o pessoal briga e rivaliza mesmo. E fica um refutando o outro. E a gente não tem esse princípio. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, com a base dos seus seguidores, da galera aqui, é despertá-los para que entendam o amor de Deus o tempo inteiro, fazendo com que eles acreditem no sacrifício da cruz e recebam o amor de Cristo. E sejam privados de sofrimento desnecessário, porque Deus não quer que eles sofram. É por isso que está escrito o Apocalipse, para as pessoas entenderem o que vai acontecer, estarem apercebidos, atentos sobre o que vai acontecer. Então, meu princípio não é refutar um pré-tribulacionista. Não é o tempo se eu saio antes ou se eu saio depois da grande tribulação. É como eu me preparo para me encontrar com Cristo. Que é indiferente se é antes ou depois. É o grande acontecimento. Não, e tem um detalhe também, embora eu seja pré, eu sei em favor dele. Eu sempre digo o seguinte, se eu tiver certo e ele tiver errado... Tá tudo certo, porque ele vai subir antes. Mas se eu tiver errado e ele tiver certo, quem não se preparar, tá ferrado. Se lascou. Exato. Se lascou. Se lascou, entendeu? Porque tem que se preparar. Então, a primeira coisa a falar é exatamente sobre isso. Bom, eu acredito o seguinte. Eu acredito que os primeiros chamados pais da igreja, os primeiros escritores da igreja, sempre defenderam a visão, não sei se o pastor Lamartine concorda, do pós-tribulacionismo, que a igreja passaria pela tribulação. Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é bem interessante quando ele fala, alertando a igreja de Tessalonicenses, que estava muito confusa. Era uma igreja que estava vivendo uma confusão. Aliás, as duas cartas é por causa disso. A igreja estava muito confusa quanto ao arrebatamento, ao fim dos tempos. Alguns acreditavam até que já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Olha que interessante. Vou ler cartas como se fosse dele, dizendo, não, já foram arrebatados. Olha, eu vou ler para a galera como aqui. Como assim? Nós não subimos. A galera depois em casa lê esse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Do versículo 1 em diante, assim, ó. Carta de Paulo, tá? O título que eu estou usando uma King James de 1611, uma Bíblia. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Essa é a minha versão da King James de 1611. Então, o que essa versão está dizendo? A vinda de Cristo será precedida com a manifestação do anticristo. Então, já está me dando uma orientação que primeiro o anticristo se manifesta e depois Cristo volta. Então, já depois me tira... eu vou explicar isso. Eu sei. Entende? Por isso a galera se refuta. Volta, arrebatamento. Não, é que existem dois eventos diferentes. Uma coisa é arrebatamento, outra coisa é vinda de Cristo. O pré-tribulacionista, ele acredita na vinda de Cristo em dois eventos. Entendi. O pós-tribulacionista, ele não acredita que é um evento que todo olho verá, como o livro de Apocalipse, capítulo 6 diz, os montes serão aplainados. Não vai ser um evento secreto, será um único evento. Eles acreditam e todo olho verá. Sim, exatamente. Aí, olha só para explicar a galera a confusão da igreja de Tessalônica. Assim, ó, ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, o arrebatamento, ele continua, olha aqui, ó. Que não vos movais facilmente da vossa mente, ou seja, não sejam enganados, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, mestres ensinando a eles doutrinas erradas, quer por espírito, nem por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Entendi. Estavam ensinando para aquela igreja que Paulo está fortalecendo através das suas cartas, etc., que Cristo já tinha vindo. Que estava vindo. A minha versão diz, procedente nosso, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Eles acreditavam que já tinha vindo. Tinha vindo o dia do Senhor. Aí o versículo 3 diz assim, ó, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, o dia da volta do Senhor, não virá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia... Que já está acontecendo. Já está acontecendo. Que é esse esfriamento. Não só o esfriamento, mas é deturpação. Abandono. Apostasia é a palavra para divórcio. Temos aqui um especialista em grego. Para divórcio. Quer dizer, as pessoas vão se romper com a doutrina cristã. Quem já casou. Quem já casou. Vão divorciar da doutrina Paulo fala assim, ó, olhem para o sinal para dentro. Olhem para dentro primeiro quando quiserem saber sobre o dia da vinda do Senhor. Olhem para dentro, olhem para a igreja. Olhem o sinal dentro da igreja. Olhem o sistema religioso. Então vai ter muito engano, muita deturpação. Olha o que está acontecendo, cara.
Hoje dá tudo, tá uma bagunça generalizada. Aí Paulo dá mais uma dica aqui, ele fala o seguinte no versículo 3: não vos engane de maneira alguma, porque primeiro vem a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o homem da iniquidade. Que é o anticristo. Que é o anticristo, que é este enganador que a Bíblia se refere. Qual o principal de tudo? Eu volto ao ponto inicial dessa explicação. Estar preparado para. Pega a fala do pastor Lamartine. Eu oro, sério mesmo, eu oro para estar errado. Tipo assim, ó. Eu preferia ir... Subir, acabou, glória a Deus, aleluia. Fica aí o anticristo, o sistema da besta aí, vocês que Mas agora... você percebe uma coisa que... Porque toda essa se a gente não for antes, sabe o que corre o risco? Vai para ele de novo. Da gente entrevistar o anticristo aqui no programa. Verdade. Que a gente não sabe, velho. É verdade. Se a gente for antes, beleza. Se a gente traz o cara aqui e ele usa o programa... Exato. Pra divulgar o trampo dele. Difundir a ideologia dele. Mano... E olha que ele vai ser convincente. Nossa, mas ele pode levar pessoas para a montanha. Só queria fazer um adendo aqui, que o Rafael tá com uma versão da Bíblia King James de 1611, que é o livro de Eli, né? Do filme do... Exato. Você lembra aquele filme, o livro de Eli? Lembro. Que era em braille, né? Conta a história do mundo pós-apocalíptico. Entendi. Né? Só colocar essa parte, então, que eu prefiro que seja antes da tribulação, porque senão, Lene, a gente, na hora de marcar os convidados, ele pode entrar aqui no meio e a gente nem perceber. Exatamente. O cara todo sorridente. Já pensou se já não passou? Fala bem. Olha aqui, eu já trouxe, inclusive, um chipzinho pra te... Ó, quem aí Em não vez tem... de pagar, é da Apple. Olha legal, aqui, ó, o negócio... Mas, na verdade, nessa época, para acessar a internet, você vai precisar de um código alfanumérico. É mesmo? A Você já internet não vai vai ser acessar controlada. se você já não tiver Esquece antes. liberdade. E se o anticristo, ele entra como um estagiário dentro de uma empresa... Você matou a Olha vai que legal. crescendo, Olha que legal. vai ganhando moral, com um bigodinho... Cara, você tá falando algo bíblico. Você tá sendo... o bigodinho. Não, é o Paquito, Olha o sorrisinho dele, ó. Pô, aspirante anticristo, aí foi forte. Paquito, Mas você falou algo, Daniel fala que ele é o pequeno chifre, ele começa de modo despretensioso. Eu também acho que não seria um cara que já é grande. Não, ele... Mas eu tenho uma outra interpretação Sim. do pequeno chifre. Sim. Porque que é chifres... porque fala... Onde para? Onde... Daniel. Então, Daniel mas qual fala é o trecho? fala que o anticristo, entre chifre na Bíblia, sempre significa poder, autoridade. Então são nações. Ele é um pequeno chifre. Isso pode significar uma nação de história curta. Como, por exemplo... São 10 nações. É uma cúpula de 10 nações. Se ele surgisse, por exemplo, dos Estados Unidos. Que é um país novo. Uma história de 500 anos. É verdade, claro. Não, é uma cúpula de 10 nações. A gente não consegue... nem pra A isso. gente não consegue fazer um anticristo, cara. Acho que nem pra isso. O cara já sai avacalhado. Calma, porque hoje em dia a guerra tá tão grande. Pode ser. O Brasil, como sendo isento, ele é muito mais... Na verdade, assim, esse homem... ele será aclamado pelo mundo, ele vai ser o cabeça dessa coalizão de nações. 10 nações. Dessas nações que podem ser 10 etnias, sim. não necessariamente 10 nações, porque a palavra nação é etnos no grego. Etnos de etnias. Tem então, 10 maiores etnias que a gente tem. Isso pode ser mais do que 10 nações, serem 10 etnias. Por exemplo, os anglo-saxões, Estados Unidos é uma etnia só, lá na raiz. Né? Os germânicos, né? Ou seja, você pegar os nórdicos, são etnias diferentes. Especula mais sobre nações porque ele derruba 3, né? Ele se destaca. Mas ali se levanta um pequeno que derruba 3 e ele se torna o cabeça de todos. São 1000 conjecturas. Mas o que embora o Por isso que a geopolítica é tão importante para entender essa formação desse bloco. Embora o argumento do Rafael seja muito interessante, quando você vai estudar, por que são 7 anos? Lá Daniel 9. Por que a gente sabe que ele vem do Império Romano que vai ser reconstruído? Que parte é Europa, parte vem do Oriente Médio. Porque está tudo lá. Agora, lá a profecia diz que essas 70 semanas, elas são destinadas para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. Então, a tribulação é para o povo judeu. Porque eles não creram de uma maneira... Pela graça, eles vão crer quando eles estiverem perseguidos. E no livro de Zacarias diz que eles vão olhar para o céu, vão ver um sinal do céu e vão ver
as marcas nas mãos, eles vão falar, o que é isso? Quem é você com essas marcas nas mãos? E ele vai responder, essas são as marcas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eles vão se converter quando eles virem Jesus no céu descendo. Você entendeu? Agora, existe uma diferença. Isso é o final da grande tribulação, é Armagedon. Depois de 7 anos. Depois de 7 anos. Depois de 7 anos. Mas isso eu diferencio do arrebatamento. Porque a palavra parousia, ela tanto serve para uma coisa quanto para outra. Porque parousia significa presença. Jesus vai aparecer. Agora veja, a Bíblia diz que no arrebatamento a igreja sobe. No Armagedon, que é a segunda vinda, a igreja desce. Na primeira, Jesus fala, lá em João capítulo 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou teria dito, eu vou preparar os lugares para que onde eu estiver, vós estejais também. No arrebatamento, a igreja vai para as mansões celestiais, ela vai para o céu. Agora, na segunda vinda, que é no final, lá no Armagedon, a igreja desce com Cristo e pisa no Monte das Oliveiras, que vai ser aplanado e vai ser o juízo das nações, lá no Vale de Josafá, lá em Israel. Então, são dois eventos diferentes. A segunda vinda é todo o olho verá. O outro, num piscar de olhos, a igreja vai desaparecer. Entende? Essa é a minha opinião, mas eu reconheço aqui que não só o Rafael, que é um grande conhecedor, tem muita gente boa que pensa como ele. Tem muita gente boa. Também, e tem muita gente boa do lado de cá. Então, o que eu penso? O que nós temos, nós dois, que somos amigos, e tem uma terceira via que ainda no meio. Não, e que já aconteceu. São os preteristas. São preteristas. Os preteristas acham que o Nero era o anticristo e tal. Mas por que isso não faz sentido? Porque o Nero nunca marcou ninguém. O Nero nunca perseguiu o mundo inteiro. Foi uma perseguição local. Não faz sentido. Não faz sentido. E depois é o seguinte, depois que o anticristo vem, ele é derrotado por Cristo e Cristo vai governar o mundo. Sim. Pô, estamos nesse momento? E tem até os amilenistas e os pós-milenistas que dizem assim, não, a igreja está governando no céu. Eu falo, mas pera lá, parece que o diabo está preso? Exatamente. Não parece? Imagina se você estiver preso quando for solto. E os argumentos para que seja no meio da tribulação, quais são? Então, existem aqueles que acreditam que é nesse período eu vou te explicar. Se iniciar a grande tribulação. Não, eles acreditam pelo seguinte, porque nesse texto que fala de Apocalipse 12, que o diabo desce, tem uma mulher que está montada a mulher está montada num dragão. Um dragão, isso, exato. E ela vai dar à luz a um filho, e esse filho vai reinar as nações. O que eles dizem? Eles dizem, e isso acontece bem no meio da tribulação mesmo. Esse é o midi-tribulacionista. Eles dizem que a mulher é, na verdade, a igreja. Eu acho um pouco mais complicado de entender. A igreja que está governando, que está sobre o dragão, que é o diabo, ela tem autoridade sobre o dragão. Eu falo, mas pera lá, a mulher gerou o menino que vai governar o mundo. A igreja não gerou Jesus. Quem gerou Jesus foi Israel. Exato. Então não pode ser a igreja. Ali é, de fato, Israel. Então, na verdade, ali, quando Israel começa... Quem que é a mulher nessa visão? A mulher é Israel. Ela gerou um menino que vai governar o mundo com vara de ferro. Quem que é? Jesus. Isso. E aí o dragão começa a perseguir a mulher para devorá-la. Então, os midi-tribulacionistas dizem que ali a igreja vai ser perseguida. Mas não faz sentido, porque a igreja não gerou Cristo. A igreja vem de Cristo. Quem gerou Cristo foi Israel. Então, eu tenho muito mais respeito pela interpretação pós-tribulacionista... E eu pelo pré... ...do que qualquer outra. Porque a gente só difere nessa questão do tempo, mas nós queremos exatamente igual no resto. Mesma coisa, sim. Tem uma coisa que eu queria que você perguntasse, que eu acho que é interessante para todo mundo, e eu vou te dar a dica da pergunta. O pastor Lamartine falou dessa cúpula de 10 nações. Nós começamos falando dos sinais. Nós começamos começamos aqui falando no programa que é quais são os sinais? O que está acontecendo no mundo hoje? Guerra do Vietnã. Você precisa me perguntar, existe algum sinal desse acordo de paz em Israel? Existe. Eu queria entender o que é esse acordo, mas antes eu vou pedir para o Paquito colocar uma enquete aí no nosso chat
Para perguntar se o pessoal acredita mais no pré-tribulacionista ou no pós. Fechou. Entendeu? Legal. Ver a galera aí. O que o pessoal tá falando no chat? Estão acompanhando? Estão com dúvida? Pra gente dar uma... Também, às vezes a gente tá indo muito rápido aí. Vamos lá. Tem várias perguntas já aqui. Mas vai falando aí pra ver se tem a ver com o que a gente falou. Se a gente responde agora ou depois. Vamos lá. Ó, uma delas é o seguinte. Ó, aqui o Arthur Braga ele falou assim: ó, sou cientista político nos Estados Unidos e já fiz vídeos com o Rafael. Meu irmão. Ele sempre com muita isenção. Parabéns pela conversa. Trabalho com mídias tradicionais nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui é completamente fora do normal. Aí talvez... Arthur Braga é um cara sensacional, cientista político. Aí tem a do Jambão Nunes. Ele mandou duas que meio que se completam. Ele fala assim, ó, o apocalipse está próximo? Tomara que sim. E que não demore muito. Acho que ele está a favor tá esperando o apocalipse acontecer. Aí ele fala na segunda pergunta dele aqui: a cada dia que passa, o apocalipse deixa de ser um medo e se torna uma esperança. Que benção. Que legal, hein? Que legal, boa colocação. Aí tem o Barros aqui, ele fala dos muçulmanos, né? Os muçulmanos esperam em seu livro o Mahdi. Mahdi é esse líder. É o último imã. É o último imã que vai impor a Sharia, que é a imposição da lei islâmica para o mundo. O Sheik falou isso. E antes dele vem o Issa, que é eles dizem que é o Jesus muçulmano. Que não é o nosso Jesus. Não é o nosso. Eles dizem que é o profeta porque e tal. O Issa não morreu na cruz. Exato. Entendeu? Tem família. Ele foi levado para os céus e quando ele voltar, ele vai implantar a chamada Jihad, que é a guerra santa, em que as nações que não se renderem vão morrer por decapitação, exatamente como a Bíblia fala no Apocalipse. E o Issa vai dizer: eu nunca morri na cruz e eu não sou filho de Deus, porque no Islã Deus não tem filhos. É claro. E Jesus não morreu. Então, se algum muçulmano disser para você: não, nós cremos em Jesus, não é o mesmo. Porque o Cristo que nós cremos, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Até o Sheik que veio aqui, ele fala que eles acreditam em Cristo como um profeta, mas não que ele não morreu, né? E não morreu e não ele foi levado antes para os céus. Exatamente. Mas vamos então para a próxima etapa ou você tem mais alguma coisa? Deixa eu só dar uma geral aqui para ver se não tem mais alguma. Dá uma geral, eu vou ao banheiro fazer um xixizão e já manda a pergunta para ele se montar. Tem uma pergunta do Diego aqui que é interessante. Ele fala aqui o seguinte: ó, se uma pessoa que não aceitou a Cristo, mas se recusou à marca e morreu por isso, essa pessoa será salva? Não. Jesus deixa claro na sua palavra: quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem não crê em mim já está condenado. Porque uma pessoa, ela só será salva se os seus pecados forem perdoados. A Bíblia diz que um pecado tira o homem da presença de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Então, sem Jesus não há salvação. A Bíblia diz que não há um outro nome nem no céu, na terra, que importa que os homens sejam salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, agora, a colocação dele é sensacional, mas eu duvido que alguém resistirá ao engano do anticristo se não tiver a convicção de que Jesus é o Salvador. Exato. Não vai resistir. Sem o Espírito Santo não resiste. Já vai ser difícil. O próprio Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos suportariam, né? Aí tem uma pergunta da Ana Cláudia que é pro Rafael. Que ela fala aqui o seguinte: ela tá pedindo para você falar sobre a agenda de 2030. Ah, boa, hein? Boa, Vilela. Aí, ó. É bom falar agora ou deixa mais para frente? O que vocês acham? Eu acho ótimo falar agora. O que é a agenda 2030? Olha, a agenda 30, a gente tem que ter até um pouco de cautela, porque o cerco está se fechando quanto à imposição dessa visão da agenda 30, que é uma agenda da ONU. É a agenda da diversidade. Exatamente, são onde podem tolir vocês. Essa é a realidade, tá? A agenda 30 da ONU não é uma agenda que versa somente a sustentabilidade. Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, gases poluentes, mudar a matriz energética, etc. Está em linha com o grande reset. O Reset, The Great Reset, ele atua na vertente financeira econômica, basicamente, né? São 17 pontos. 17 pontos. E a ONU já vem há um tempo trabalhando a reformulação para uma sociedade mais sustentável. Tá?
Nisso é uma mudança drástica da sociedade, desde o padrão de consumo e toca no geral, até o modo como você usa o seu carro, aí tem os carros elétricos, etc. Só que essa agenda da ONU é também uma imposição ideológica. Quando a gente pega lá os quadrantes, a ONU liberou um painel em que ela mostra ali todas as áreas que ela vai tocar para construir esse mundo mais sustentável. E você vê que é uma imposição ideológica para transformar a sociedade como nós conhecemos. Então, veja, toda essa ideia que nós temos hoje, do discurso de ódio, etc., que você... Todas essas agendas identitárias que estão hoje, isso tudo vem da ONU. Eu fico um pouquinho pisando em ovos, porque no meu canal eu tenho que sempre falar em código, né? Sempre falar...